seja o nome do Senhor. Aleluia. Caminho de Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa manhã de domingo, dia 16 de março de 2025, ou Atalaia, cumprindo o ID. Louvado seja o nome do Senhor. E dando continuidade à ministração da palavra de Deus, falando sobre o Espírito Santo. Começamos domingo passado, onde nós estivemos falando da importância do Espírito Santo em toda a Bíblia. Estivemos falando do Espírito Santo como Deus. Estivemos falando dos 4 nomes significativos que a Bíblia dá a respeito do Espírito Santo. Então, dando continuidade agora, nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Esse vai ser o tema da mensagem. A obra do Espírito Santo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13. Um versículo bastante conhecido da igreja, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Meus queridos, quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, especificamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15 ao versículo 16, a parte A e B do versículo 16, no versículo 15, Jesus diz assim: se me amares e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai. No versículo 16, e ele vos enviará o outro Consolador. A palavra o outro no grego a palavra outro para o grego é allos, que significa outro da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade, com o mesmo poder. Esse é o significado da palavra outro do grego, aqui em João capítulo 14, versículo 16. É diferente do outro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho. O outro aqui de Gálatas, no grego, é héteros, que significa outro de forma diferente,
outro de espécie diferente, outro de qualidade diferente. Então o original para outro, em João capítulo 14, versículo 16, é halos. Outro na mesma natureza, outro na mesma qualidade, outro com o mesmo poder. Essa é a palavra original para o outro, de João capítulo 14, versículo 16, quando Jesus está se referindo ao Espírito Santo. Enviarei o outro Consolador. Quando nós meditamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, quando Paulo escreve: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Esse versículo é usado na igreja com o encerramento do culto, para a bênção apostólica. Só que, meus queridos, nós temos que entender que esse versículo de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele não vai se cumprir na minha e na tua vida só quando abrimos a mão que está sendo dado a bênção apostólica. Não. Existe 3 revelações profundas dentro desse versículo para que ele venha se cumprir na nossa vida. Olha o que Paulo diz, olha como ele começa o versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo, a primeira revelação. O amor de Deus, a segunda revelação. E a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Então as duas primeiras, elas se completam na terceira. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, vai se cumprir na minha e na tua vida através da comunhão com o Espírito Santo. Se não houver comunhão com o Espírito Santo, também não há graça de Deus, não há graça de Jesus, nem o amor de Deus sobre a nossa vida. Somente através da comunhão com o Espírito Santo existe a graça de Jesus e o amor de Deus sobre a nossa vida. Existe uma ligação dos quatro. Que quatro? A igreja, o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Perceba que desses 4, 2 estão na terra e 2 estão no céu. A igreja e o Espírito Santo estão na terra. O Pai e o Filho estão no céu. Então, como é que é essa ligação? A igreja clama ao Espírito Santo. O Espírito Santo intercede pela igreja diante de Jesus. E Jesus, que está assentado à destra de Deus, vai interceder pela igreja diante do Pai. Então, igreja, Espírito Santo. Espírito Santo, Jesus. E Jesus e o Pai. E Jesus e Deus. Há uma ligação. A palavra comunhão, a comunhão com o Espírito Santo,
A palavra comunhão significa comunicar-se com alguém, viajar junto, transportar-se junto. Só que a palavra comunhão usada por Paulo em suas bênçãos aos Coríntios, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, tem uma revelação profunda do grego. A palavra grega para comunhão, ela tem dois significados importantes. O primeiro significado da palavra comunhão no grego é companheirismo, na base de uma íntima amizade. Significa o quê? Que sem companheirismo, sem comunhão com o Espírito Santo, não pode haver vida espiritual. Sem companheirismo, sem comunhão com o Espírito Santo, que dá no mesmo, não pode haver uma fé com poder. Sem companheirismo, sem comunhão com o Espírito Santo, que dá no mesmo, não podemos ser uma igreja vitoriosa. O segundo significado da palavra comunhão é trabalhar em parceria, ou seja, trabalhar junto como parceiro. No que sentido? No mesmo propósito, compartilhando alegria, tristeza, vitória e provação. Senhor, por que que Jesus teve um ministério abençoado, bem sucedido, durante 3 anos ou 3 anos e meio? Porque Jesus vivia em parceria com o Espírito Santo. Ele mesmo diz em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim. Havia uma parceria, um companheirismo de Cristo como homem e o Espírito Santo. Por que que a igreja primitiva, diante de tanta perseguição, diante de tanta luta, diante de tanta morte, ela foi bem sucedida? Porque havia uma parceria, aleluia, da igreja com o Espírito Santo. Havia um companheirismo da igreja primitiva com o Espírito Santo. Havia comunhão da igreja primitiva com o Espírito Santo. E é o que está faltando para a igreja do século 21. A igreja primitiva, na comunhão com o Espírito Santo, quanto mais ela era perseguida, mais ela evangelizava, mais ela ganhava alma para o reino de Deus. A igreja primitiva, na comunhão com o Espírito Santo, quanto mais matavam um cristão daquela época, mais eles ganhavam alma para o reino de Deus, mais a igreja evangelizava, mais a igreja buscava a presença de Deus. Aí, Senhor, meu amor, é o que está faltando para a igreja do século 21. Comunhão com o Espírito Santo. A igreja do primitivo era uma igreja avivada, não era uma igreja fria, não era uma igreja carnal, não era uma igreja natural, não era uma igreja materialista, como é a igreja do século XXI. Por quê? Porque ela tinha comunhão com o Espírito Santo, porque ela era uma igreja que orava. Para ter comunhão com o Espírito Santo tem que orar. Para ter comunhão com o Espírito Santo tem que congregar. Para ter comunhão com o Espírito Santo tem que ganhar alma. Para ter comunhão com o Espírito Santo tem que ganhar, comer Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou mostrar para você da Bíblia. Uma igreja, quando tem comunhão com o Espírito Santo, a diferença dela para a igreja que não tem comunhão com o Espírito Santo.
Atos capítulo 2. Nós precisamos esclarecer para os irmãos que a igreja nasce no Calvário, mas ela é inaugurada no Pentecostes com quase 120 crentes, na descida do Espírito Santo. A igreja nasceu no Calvário, na cruz, mas foi inaugurada no Pentecostes. Agora, olha uma igreja com comunhão com o Espírito Santo. Uma igreja que tem comunhão com o Espírito Santo, olha as características dela. Atos capítulo 2, versículo 41. Atos capítulo 2, versículo 41 ao 47. Então, vamos pegar primeiro o 41. Porque o 41 está revelando as 4 características de um verdadeiro pentecostal. Quer dizer Atos 2, 41? Viveu na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem muito crente dizendo que é pentecostal. Mas um pentecostal ele tem que ter essas 4 características. O pentecostal ele tem que gostar de doutrina primeira. O pentecostal ele tem que viver na comunhão com o Espírito Santo. Não é a união, não. Aqui existe uma palavra que nós temos que saber separar a palavra. Uma coisa é comunhão, outra coisa é união. Aqui está falando de comunhão. Comunhão é diferente de união do Salmo 133. Mesmo porque a comunhão ela é individual com o Espírito Santo. A união ela já se trata de algo geral com a igreja. E essa união ela só vai acontecer na igreja depois que a gente tem comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que gera, através da comunhão, é o Espírito Santo que gera a união da igreja. O partir do pão, a terceira característica do pentecostal. E a oração. Você diz que é pentecostal, mas não gosta de doutrina, você não é pentecostal. Se você diz que é pentecostal, mas não vive em comunhão com o Espírito Santo, você não é pentecostal. Se você diz que é pentecostal, mas você não vive no partir do pão, você não parte o pão para o seu irmão, você não é pentecostal. Se você diz que é pentecostal, mas você não vive uma vida de oração, você não é pentecostal. Você está precisando se converter. Você nunca foi. Olha uma igreja na comunhão com o Espírito Santo. Vivemos na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Aí o versículo 42. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 43. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 44. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. 45. 46. E todos os dias do tempo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor, através do Espírito Santo, aqueles que haviam de se salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a característica de uma igreja que vive na comunhão
com o Espírito Santo. Uma igreja que vive na comunhão com o Espírito Santo, a Bíblia diz que há temor no coração dela. A liderança da igreja, através da liderança, Jesus vai usar através do seu Espírito Santo para que sinais e milagres venham a acontecer. Mas por quê? Porque eles têm uma vida de oração. A fé é única. A preocupação com os irmãos. Ninguém deixa o outro para trás. A igreja que tem comunhão com o Espírito Santo, ela congrega, estava todos os dias no templo. A Bíblia diz que quando eles saíram do templo, eles repartiam o pão em casa, comiam junto, sem comunhão. A Bíblia diz que na comunhão eles louvavam a Deus, caía na graça do povo. É diferente de hoje. É diferente. E a Bíblia diz que na comunhão, todos os dias acrescentava o Senhor Jesus à igreja aqueles que haviam de se salvar. Havia salvação de alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então o tema da mensagem é a obra do Espírito Santo. Então se a obra é com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que separa os cristãos para a obra de Cristo e indica a função. Atos capítulo 3, versículo 2. Vou repetir. Se a obra é com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que separa os cristãos para a obra de Cristo e indica a função. Atos capítulo 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Aleluia. Se a obra é com o Espírito Santo, e é mesmo, é o Espírito Santo que dá ordem aos cristãos na obra de Cristo. Na obra de Cristo. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. E depois foram para a Frígia e para a província da Galácia, e foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. Chegando em Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Versículo 9. De noite teve Paulo uma visão, em que se aparecia um varão e rogava-lhe dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Versículo 10. Acabando de ter essa visão, concluímos, isso é Paulo falando, que o Senhor nos chamava para a Macedônia, o Espírito Santo nos chamava para a Macedônia para anunciar o Evangelho. Se a obra
é com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fortalece a igreja. Vou repetir. Se a obra é com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que fortalece a igreja. Atos capítulo 9, versículo 31. Assim todas as igrejas da Judeia, da Galileia, de Samaria, tinham paz e eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, e andavam no temor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Assim todas as igrejas da Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, e andavam na comunhão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se a obra é com o Espírito Santo, o Espírito Santo fala. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, 7 vezes você vai encontrar ali no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Se a obra é com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos dá a revelação e a interpretação da palavra de Deus. Oi, pessoal, bom dia. Evangelho de Jesus Cristo. Vocês também, joia. Segundo escreveu João. Ei, escute com atenção aí, o carro lhe soltar. Capítulo 14, versículo 26, Jesus diz: mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se a obra é com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai nos guiar na verdade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 13, a parte A e B do versículo, é Jesus falando. Olha o que ele diz: e quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então quem tem o Espírito Santo não pode viver uma vida de mentira, se ele é o Espírito da verdade. Aleluia! Se a obra é com o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se a obra é com o Espírito Santo, é Ele que intercede por nós. Romanos 8, 27, capítulo 8, versículo 27. Aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Se a obra é com o Espírito Santo,
Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a casa espiritual de Deus na pessoa do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabe vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Se a obra é com o Espírito Santo, é Ele que distribui para a igreja dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito Santo é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito o dom da fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom da cura, a outro operação de maravilha, a outro profecia, a outro interpretação de língua, a outro dom de discernir os espíritos, mais um só, versículo 11, mais um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Aleluia! Se a obra é com o Espírito Santo, nós somos transformados de glória em glória todos os dias por Ele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com força descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Se a obra é com o Espírito Santo, é Ele que gera em nós a igreja, aleluia, o fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Versículo 23, contra essas coisas não há lei. 24, os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e com concupiscência. Versículo 25, e se andamos no Espírito, vivemos também no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Se a obra é com o Espírito Santo, nós temos que ter cuidado, nós como igreja, temos que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 24, capítulo 4, versículo 29 e 30. No 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação e para que dê graça aos que ouvem. Versículo 30, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, os quais estáis selados para o dia da redenção
Louvado seja o nome do Senhor. Se a obra é com o Espírito Santo, a igreja é o instrumento de Deus para ser usado pelo Espírito Santo. Como é que é? É verdade. Esse de 20 reais você leva por R$4,99. Atenção, pessoal. Vou repetir que nem eu mesmo estou acreditando. Olha, fone de ouvido. Esse é com fio a Gold de R$20 por R$4,99. Vai pensar que é brincadeira. Fone de ouvido por R$4,99. Pois é, se a obra é com o Espírito Santo, a igreja é o instrumento de Deus para ser usado pelo Espírito Santo. Você pode ser pastor, presidente, você pode ser pregador, você pode ser cantor, você pode ter um cargo da igreja, você pode ser uma liderança da igreja, você pode ser porteiro da igreja, você pode ser tesoureiro na igreja, você pode ser secretário na igreja, mas todos nós somos um instrumento nas mãos de Deus para ser usado pelo Espírito Santo. Na Bíblia, vem comigo, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 7 a 11. Olha o que Jesus diz no versículo 7. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, eu enviá-lo-ei o outro Consolador, de quem ele está falando, do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu fui para o meu Pai. Versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado. Então eles convencerá o mundo. Quem convence o homem do pecado não é outro homem, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então todos nós somos o instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus. E o próprio Davi vai confirmar isso. O próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, ele confirma isso em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, já nas suas últimas palavras, bem velhinho Davi, nas suas últimas palavras, olha o que ele diz, 2 Samuel 23, 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Davi está dizendo que ele era só um instrumento nas mãos do Espírito Santo, que a obra que ele fez, que foi realizada através dele, quem fez ela todinha foi o Espírito Santo. A Bíblia foi escrita em 16 séculos e teve cerca de 40 escritores. 40 escritores
40 homens escreveram a Bíblia, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro confirma isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, dizendo: porque as Escrituras não foi revelada por homem algum, mas homem santo de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando envia os 12 discípulos em Mateus capítulo 10 para a sua primeira missão, do versículo 16 ao 20, olha o que ele diz para os 12. Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 20. Olha o que Jesus diz para os 12 quando envia ele pela sua primeira missão. 16: eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobo. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Acautelai-vos dos homens que vos entregarão no sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E vós sereis conduzidos à presença de governadores e de reis por causa de mim, para servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando vos conduzirem, não fique preocupado com o que haveis de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Versículo 20: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, carta pastoral, capítulo 3, versículo 16, 17, Paulo diz assim para Timóteo, versículo 16, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17, no 16 Paulo diz assim: porque toda a Escritura, toda inspirada por Deus, é útil para a correção, para a repreensão, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então a obra é com o Espírito Santo. Não adianta se empolgar. Quando eu prego, Jesus expulsa quem me usa para expulsão. Você não expulsa nada. Quem expulsa é Jesus através do Espírito Santo. O homem é só o instrumento. É por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 7. Ele diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Paulo está revelando para nós aqui, trazendo para nós aqui? Sabe o que ele está dizendo? Sabe qual é a revelação de Deus através da palavra que usando o apóstolo Paulo? Quando ele diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O vaso de barro somos nós. O tesouro é Deus, é o Espírito Santo, é a sua palavra dentro da nossa vida, dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus operando através do Espírito Santo, usando o vaso de barro,
Louvado seja Deus. Vou repetir. É Deus operando através do Espírito Santo, usando vaso de barro. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com esta palavra esta manhã para o seu coração. A igreja está crescendo. Não é por causa de nós, não. Nós fazemos a nossa parte. Se nós dermos lugar para o Espírito Santo nos usar. A igreja está crescendo. Mas quem dá todo esse crescimento não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Quem dá todo o crescimento para a igreja não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Prova disso de João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, versículo 5. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a palavra, não existia a igreja. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a palavra, pois é a ferramenta que o Espírito Santo usa. É a espada do Espírito de Efésios 6,17. Louvado seja Deus, aleluia. Nós não iríamos a lugar nenhum. Nós nem aqui estaremos se não fosse Jesus, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Sem mim, sem o Espírito Santo, sem a palavra, nada podereis fazer, disse Jesus. Aleluia. Oh glória. Então baixa essa tua bolinha aí, tu pregador que te exalta, dizendo que tu é isso, que tu é aquilo, que tu faz isso, que tu faz aquilo, que tu não faz é nada. Porque se tudo acontece, é porque tu tem Jesus na tua vida, é porque tu tem o Espírito Santo na tua vida, e Ele te usa através da palavra. Então a glória não é para ti, a glória é para o Pai, a glória é para o Filho, a glória é para o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade, missionária Cláudia? Amém. Aleluia. Oh glória! Domingo nós estaremos encerrando a ministração sobre o Espírito Santo. Domingo nós vamos estar ministrando aqui, falando sobre os símbolos do Espírito Santo. Domingo, se Deus permitir, é claro. Nós estaremos falando do símbolo do Espírito Santo. Agora nós vamos estar distribuindo as Bíblias. Louvado seja o nome do Senhor. É grátis, você não paga nada. Pegue um aí, meu jovem. Tá? Deus abençoe. Pode vir pegar a Bíblia, ó. 0800, você não paga nada. Pode vir pegar a Bíblia, você não paga nada, é 0800. Pega aí, meu querido. Já tem? Ah, tá bom. Venha pegar aqui, meu irmão, ó, você não paga nada, ó. É 0800, pega aqui Bíblia Sagrada, Novo Testamento, venha pegar. 27 livros. Pode vir, você não paga nada. Pode vir pegar. É a palavra de Deus. Pode vir pegar.
É a palavra de Deus, você não paga nada. 0800. Ai, Senhor. 0800. Leva um jovem. Ela vai levar uma Bíblia pra ti. Pega aí. Leva pra ele aqui, ó. Eu vou fazer de jovem ali, tá? Uma Bíblia. Viu? Pode vir pegar, irmão. É 0800, ó. Você não paga nada. A Bíblia é sagrada. Venha pegar. 0800. Pegue. Você não paga nada. Pode ir, irmão, vá. Eita. Bíblia 0800, irmão, você não paga nada. Venha pegar. Olha a Bíblia, meu irmão, venha pegar. É 0800, você não paga nada. Pode vir pegar, é 0800. Pegue. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Pega aqui, ó, 0800. Você não paga nada. Pode vir pegar. É 0800. Pode vir pegar, você não paga nada. É 0800. Pega aí, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus. Pega aí. Pega aí, meu jovem. Ei, irmão. Ei, jovem. Oi. Ei. Pega aqui, jovem. Sabe ler? Pega aí. É 0800. Pega aí, você não paga nada. Pega aqui a Bíblia, ó. É 0800, você não paga nada. Novo Testamento, venha pegar. É 27 livros, venha pegar. Você não paga nada, venha pegar. É 0800. Você não paga nada, pegue. Ainda tem duas ainda. Venha pegar. Venha pegar a Bíblia, a palavra de Deus. Ainda tem duas ainda, pegue. Venha pegar. É 0800. Vem aí, jovem. Vem aí, camisa vermelha. Pega aqui a Bíblia. Pega aqui pra você. Pega aqui, você não paga nada. É 0800. É a palavra de Deus. Pode vir pegar, 0800, você não paga nada. Pega aí, é a palavra de Deus, é 0800, você não paga nada, é Bíblia Sagrada, pode vir pegar, valeu. Pode vir pegar, é 0800, irmão, pega aí. É pegar, ainda tem uma ainda. Pega aí. Tem uma Bíblia. 0800, você não ali, paga ó. nada. Vai, meu irmão, obrigado. Falou. Estamos chegando ao término do trabalho. O Atalaia cumprindo o IT. Se Deus permitir, domingo nós estaremos aqui em nome de Jesus. Meu Deus, te agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento, por esta manhã, por esse dia. Abençoa, guarda, Senhor, livra de todo mal, livra de acidente o teu povo, livra de bala perdida, do homem mau e sanguinolento. Meu Deus, dá o escape, dá o livramento. Pai, à noite, Senhor, permitindo, nós estaremos cultuando ao Senhor ali naquela congregação, Senhor. Estaremos indo ali ministrar a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.